Primeiro, antes de tudo, até queria aqui agradecer em público a curadoria do Cristóvão, que realmente sempre trabalha muito para fazer um evento, um conteúdo muito interessante no evento do SET Sudeste, né? E também, claro, quero agradecer a equipe da SET, né, que está ajudando a concretizar isso, e, mais uma vez, aos nossos patrocinadores, né, o pessoal que está fazendo as transmissões hoje pela internet, e todos os patrocinadores também, demais patrocinadores que ajudam esse evento a se realizar. Mas, então, eu gostaria de pedir, por favor, para os componentes, as pessoas que vão participar desse painel, virem se dirigindo aqui e sentando aqui, por favor, nessas poltroninhas, tá? Enquanto eu faço as apresentações e falo um pouquinho. Peço a que cada um venha e se sente numa poltroninha, pode ser qualquer uma, para que a gente comece o nosso segundo painel do dia. Bem, então, nós hoje, agora, vamos ter um painel... eu peço que todos vão se sentando, que aí a gente vai... Enquanto vocês se sentam, eu vou fazendo essa introdução do painel e depois vou apresentar cada um de vocês, tá? Nós temos um painel muito interessante hoje e nós agradecemos muito também a presença dos participantes nesse painel, porque nós trouxemos para aqui conversar com vocês associações, né, representantes de associações, que são as associações assim, mais representativas, que representam os vários setores envolvidos na produção, pós-produção e distribuição de audiovisual no Brasil, né? Então, eu acho assim, que vai ser muito bacana, porque nós vamos ter aqui peritos, pessoas de muita experiência. Nós temos aqui, vamos ter a ABERT, a BTA, Abbott, Ancine, Brave e Cindy Telebrasil também aqui conosco hoje, né? Então, assim, só introduzindo o assunto primeiro, o assunto é o seguinte: nós estamos passando por uma revolução bastante grande, né, que é uma revolução de tudo, de hábitos, uma revolução de tecnologias, né, que mudam também possibilidades, né? E o interessante é que, quando a SET foi fundada há 30 anos atrás, nós só tínhamos televisão aberta, né, como mídia de audiovisual eletrônica, como mídia eletrônica, só tínhamos televisão aberta, né, em 88. Em 88, inclusive, outras produções para cinema e tal eram feitas em película, né? Então, eram indústrias completamente separadas. A indústria vamos dizer, de mídia eletrônica, que era a televisão aberta, e as indústrias de cinema, por exemplo, e cada coisa era totalmente separada. Cada questão do audiovisual era completamente separada. De lá para cá, com a digitalização que foi ocorrendo, né, primeiro, assim, vamos dizer, em várias partes da cadeia, né, primeiro dentro das instalações, dos estúdios, começou tudo a ser digital, a manipulação de imagens, processamento de imagem. Depois, finalmente, isso tudo também chegou à distribuição. E hoje, o que nós temos? Nós temos uma cadeia em que os vários players, eles, vamos dizer, eles têm muita convergência e são muito complementares e estão sempre, vamos dizer, juntos, trabalhando juntos nesse setor como um todo. Quer dizer, hoje a gente tem as produtoras independentes produzindo para todo mundo que distribui, nós temos as emissoras também de televisão aberta produzindo para as suas distribuições e para outras, né? Nós temos os distribuidores também distribuindo produtos de todos, nós temos produtos da internet, que são feitos só para a internet, né? Novas formas de negócios. E, vamos dizer, isso tudo realmente trabalhando de uma forma assim, bastante convergente. Então, claro que cada uma das associações tem o foco nos seus associados, porém, todos estão sempre trabalhando juntos, né, e as empresas ao longo dessa cadeia, né? Bem, então, nós temos, como eu falei, a questão, os hábitos de consumo, né, que já foram um pouco explorados hoje na palestra de abertura pelo Roberto Franco,
na concepção de que realmente tem mudado muito, mas os hábitos de consumo, ou seja, as pessoas hoje estão não vendo só televisão na sua telona e também os produtos de filme na telona dos cinemas, mas estão vendo nos seus dispositivos pessoais, né? Estão vendo, querem ver em outros lugares, querem ver quando, muitas vezes, em outro tempo, né? Nós temos também, por exemplo, o barateamento dos equipamentos que permitiu com que uma certa, vamos dizer, a produção de conteúdo ficasse meio que democratizada, né? Ou seja, hoje em dia, é claro que em vários níveis de qualidade, mas você tem, assim, pessoas nas suas casas produzindo e enviando para esses vídeos, muitas vezes, serem vistos por tanta gente, né? Nós temos também novas questões impostas pela tecnologia, por exemplo, a própria tecnologia IP, que ninguém vai dizer que é ruim, né? Que é tudo muito bom, porque dá novas possibilidades, mas também traz novos problemas, como são as questões de segurança, né, do conteúdo, trafegando em IP, da privacidade das pessoas que usa esses conteúdos, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes é invadida, né, por piratas e por até criminosos, né, quando está usufruindo desses conteúdos. Bem, então eu queria apresentar, assim, fazer uma breve apresentação das associações e dos que estão representando aqui, né, embora eu acredito que muitos de vocês os conheçam, né. Então, nós temos a ABERT, nós temos o Cristiano, que é da segunda cadeira ali, né. A ABERT é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, né, e como a Associação das Emissoras, ela naturalmente defende as emissoras, mas defende também muito, muito sempre a liberdade de expressão, né, e todos os princípios que norteiam a radiodifusão no Brasil. O Cristiano, ele é diretor-geral da ABERT e, além do mais, é também meu amigo, muito próximo, assim, muito querido, né, e ele é membro de ética também do CONAR, membro do Conselho de Ética do CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Ele é membro do Conselho de Ética do Conselho Executivo de Normas e Padrão SEMP, e ele é membro do GIRED, que é aquele grupo de implantação do processo de redistribuição e digitalização de canais de TV e RTVA. É tão longo esse nome, mas do qual eu também participei durante o primeiro ano de duração. E, além de tudo, ele é mestre em Direito das Empresas pela Universidade de Coimbra, Portugal. Só não vai voltar para Portugal, hein? Está muita gente voltando. Muito bem. Nós temos a ABTA, que é a Associação de Televisão por Assinatura, Brasileira de Televisão por Assinatura. Na ABTA está o Oscar, que veio representar, está ali na primeira cadeira, né? Então, ela é uma associação que representa distribuidores, programadores e fornecedores dedicados a serviços de comunicação por acesso condicionado, né? O Oscar, ele é presidente executivo da ABTA, ele já ocupou outros cargos de presidente do Sindicato das Empresas Operadoras de Televisão de Assinatura e Serviços de Acesso Condicionado. Ele é membro de conselhos consultivos de algumas empresas e também é associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele é administrador, ele tem mestrado pela Universidade Católica de São Paulo e especialização em gestão também pelo European Institute of Business Administration e pela Fundação João Cabral. Muito bem. Aí nós temos aqui hoje conosco a Abots, que vocês vão ouvir um pouco mais sobre ela também na apresentação dele, porque é uma associação mais recente, né? Claro, porque também os business que representam são mais recentes, que são os negócios de OTT, né? Esses negócios de serviços de aplicações de distribuição de conteúdo audiovisual na internet, enfim, os novos serviços audiovisuais por internet, né? E nós temos aqui o Alexandre Brito, que é o presidente da Abots. Nós temos também a Ancine, né? E a Ancine, que vocês também conhecem bem, que é a Agência Nacional de Cinema, né? É uma agência não só reguladora, mas também ela tem atribuições de fomento, de regulação e fiscalização, né?
desse mercado todo. E quem está aqui como representante, palestrante, é a Luana Rufino, que está logo aqui à minha direita, e ela é superintendente de análise de mercado, ou seja, ninguém melhor para saber o que está acontecendo nesse mercado. Temos também o Sind Telebrasil, que está aqui também conosco, acho que assim, uma das primeiras vezes que participa mesmo de uma conversa nossa aqui. Ficamos muito felizes que ele esteja aqui presente, né? O Sind Telebrasil é o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviços móvel celular e pessoal, né? E ele trabalha na coordenação, defesa e representação legal das empresas dessa categoria no Brasil. Além disso, ele também busca a formação de talentos e o estímulo geral de disseminação da informação para o setor, né? Bem, o Ildeu Borges, ele é diretor regulatório do Sind Telebrasil. Ele veio hoje aqui, ele é engenheiro de telecomunicações, eu acho que é o primeiro engenheiro que eu estou apresentando aqui, engenheiro de telecomunicações, assim como eu, né? Formado pela UNB, com MBA pela UFRJ, nossa UFRJ aqui, e também já atuou tanto em áreas operacionais quanto em marketing de várias empresas de telecomunicações e já implantou vários tipos de serviços, ou seja, uma pessoa que tem uma experiência também prática, né, de operação no setor. E último, mas não last but not least, nós temos aqui o nosso Mauro Garcia, que vem representante, que é o terceiro, né, que vem representando a Brave, né? A Brave é Brasil Audiovisual Independente, e ele que tem o intuito de reunir e fortalecer as empresas voltadas à produção de conteúdo tanto para televisão quanto para mídias digitais, no mercado nacional, internacional, enfim, é para produtoras, tá? E ele tem, então, essa associação, ela tem a missão não só de fortalecer, de estimular o debate, de apoiar o desenvolvimento dessas produtoras. E o Mauro Garcia, ele tem uma experiência muito grande em televisão, porque, embora ele hoje atue como presidente executivo do Brasil, da Brave, né, ele foi diretor de programação da TV Cultura de São Paulo, muito tempo, e diretor de projetos especiais, criador, implantador, diretor daquele conteúdo da TV Rá-Tim-Bum, que foi assim, que ainda, né, é muito bem sucedido com as crianças brasileiras, né, e o primeiro canal infantil, então, que houve de TV por assinatura aqui no Brasil. Além do mais, ele foi diretor da TVE Brasil e de rádios do Ministério da Educação e Cultura, a AM/FM, ou seja, uma pessoa que tem... ele é a ponte entre a radiodifusão e a produção independente, né? Bom, feitas essas apresentações todas, tá? Eu gostaria, então, de passar a palavra ao primeiro, que eu pedi para cada um fazer uma pequena exposição dos principais desafios e barreiras que o setor enfrenta, tá? Rápida, porque aí depois, assim, o mais interessante mesmo vai ser a nossa discussão, né, um debate, as nossas perguntas. Eu preparei algumas assim só para começar, mas eu tenho certeza que vocês vão ter assim muitas perguntas para esse pessoal que tem tanto conhecimento, e também o Cristóvão vai ter. Então eu passo aqui a palavra, por favor, ao Cristiano da Aberte. Boa tarde a todos. Posso ficar em pé, presidente, aqui no cantinho? Acho que é mais fácil, né? Eu tenho uma apresentação, presidente, que vocês vão tocando, ou tenho... Aqui. Maravilha. Dispositivo móvel. Boa tarde a todos. Da apresentação que você fez, a que mais me honrou foi ser seu amigo. Não há dúvida, a Liliana foi durante muito tempo diretora do Grupo Globo de Engenharia, e eu tive a honra de ser suplente, onde ela foi titular do GIRED, desse grupo que implementa a TV digital no Brasil. Então, nós fizemos uma bela amizade, né, presidente? Cumprimento a todos aqui também, companheiros da exposição, cumprimento a plateia.
quero aqui manifestar o meu profundo respeito e admiração pela SET. Apesar de ser advogado e por conta da atuação regulatória, eu tenho uma proximidade muito grande com os engenheiros da SET nos trabalhos que nós realizamos junto aos órgãos reguladores. Estou vendo ali ao fundo a Tereza Mondino, que faz um trabalho de parceria conosco. E não só pela sociedade, como também pelas pessoas que a constituem. Eu acho que a SET é impressionante o quanto ela consegue desenvolver em termos de produção acadêmica e intelectual. Ela é um motivo de muito orgulho para todos, inclusive para aqueles que não são engenheiros, como é o meu caso. Bom, eu queria aproveitar esse tempo aqui de exposição e falar um pouquinho sobre o mercado de radiodifusão, que é, como a Liliana informou, que eu represento a ABERT, são 3.000 associados entre rádio e TVs comerciais. E, para isso, quando a gente fala em perspectivas, quando a gente fala de atividade econômica, acho que é sempre importante a gente colocar a cadeia de radiodifusão, a que mercado ela pertence dentro dessa atividade acadêmica. E, na teoria econômica, ela vai pertencer justamente ao mercado de dois lados. O que isso quer dizer? O mercado de mídia, o mercado de radiodifusão propriamente dito, ele tem dois públicos-alvo. Ele, ao mesmo tempo, tem o público, seu anunciante, e tem o público, no caso da televisão, telespectador. Isso é uma balança. E esse mercado de dois lados, as operadoras de cartão de crédito também se constituem como mercado de dois lados. Ela tem um consumidor que realiza as compras e ela tem os lojistas, né, que viabilizam essas compras por meio do cartão. É uma balança sempre instável, aonde, quando você consegue estabelecer valor a um elo dessas cadeias, naturalmente a outra se eleva. O que isso quer dizer? Se eu tenho bons anunciantes, se eu tenho uma boa monetização no negócio para investir em produção de conteúdo. Se eu tenho uma boa produção de conteúdo, eu tenho condições de atrair bons anunciantes para monetizar meu negócio. Então, esse é o conceito econômico da radiodifusão e é assim que ela se insere no nosso mercado como negócio, como business. O que aconteceu de uns tempos para cá e que eu queria trazer como destaque, como um desafio, no melhor sentido que a palavra pode impor, né, é justamente o ingresso desses caras aqui. Twitter, Facebook, Google, YouTube. Essa turma traz um conceito diferente de modelo de negócio, utilizando a plataforma da internet, só que ele também acaba se inserindo justamente nesse elo do mercado de dois lados. Por quê? Porque eles dispõem de conteúdo, seja próprio ou não, né, e eles também monetizam o negócio por meio dos seus anunciantes. Então, é natural que a gente tenha uma expansão do bolo publicitário por meio dos anunciantes, isso é muito positivo, mas é natural que a gente tenha o desafio de concorrer nesse novo mercado, tanto na fatia do bolo publicitário, como também no share de audiência, porque nós chegamos nos novos hábitos de consumo que a internet e, sobretudo, essas plataformas trazem para todos e que se inseriram no nosso cotidiano. E que hábitos são esses? Que hábitos que esses modelos de negócio que a internet trouxe para o nosso mercado de mídia? São esses que eu fiz questão aqui de listar a vocês, apesar de pertencer aí à geração X, mas a gente já tem a geração Y e os millennials, é um hábito de pessoas que estão muito mais interessadas no consumo do que necessariamente a posse desses bens de consumo. Traduzindo, eu estou muito mais interessado em ouvir música por streaming do que necessariamente ter o CD, do que fazer o download dessa música. Então, quer dizer, a questão é muito mais imediatista, mas eu chamaria destaque aqui para 3 questões que são fundamentais desses novos hábitos de consumo que se encontram hoje na nossa sociedade. Primeiro, a penetração do smartphone, que se tornou um computador de mão, que a gente tem acesso a conteúdo, a gente tem acesso à informação. O segundo é o impacto das redes sociais, que é trazido na sociedade. Hoje, todos consomem informação também por meio das redes sociais. E o terceiro, que muito afeta a publicidade, diz respeito à mídia programática, que é aquela mídia, publicidade direcionada e que vai para determinados nichos de mercado e é totalmente automatizada e que os senhores conhecem muito bem. Bom, esse é o cenário que eu queria trazer em poucas palavras dos desafios que a radiodifusão tem e que sempre se reinventou, antes concorrendo um pouco mais sozinha com outros players, como o próprio rádio, como o próprio jornal, e agora dentro desse novo universo. E o que a radiodifusão vem fazendo dentro desse universo? Primeiro, se a gente pegar o braço de transmissão, como a Liliana bem colocou, nós estamos num processo de digitalização do sinal de TV, passando do analógico para o sinal digital, que comporta as tecnologias HD, 4K, 8K ou HDTV.
O que é importante nesse cenário? Ele traz uma melhor experiência audiovisual ao seu telespectador. Isso é público e notório. Então, para poder ter um produto de qualidade, a gente também tem que transmitir um produto com boa imagem e com boa qualidade de som. E isso o digital traz. Mais do que ele trazer uma boa experiência, ele, inclusive, incrementa a audiência. Então, nós tivemos, com os desligamentos de clusters como São Paulo, Brasília, a capital do Rio de Janeiro, nós verificamos que houve um acréscimo de audiência por conta da migração do sinal, para ver o quanto é importante e quanto o usuário busca uma boa experiência de imagem e som. O segundo é de recepção. Se eu tenho a popularização dos smartphones, a televisão digital nos permite mobilidade. Ela permite que o sinal da televisão digital seja recebida por esses aplicativos, por esses aparelhos celulares. Obviamente, esses aparelhos têm que ter a recepção, mas ele permite que o ambiente da radiodifusão seja recebido por esse ambiente de mobilidade e consumo de informação. E o terceiro, que para mim é tão fundamental quanto os outros, continua sendo a produção de conteúdo. Acho que você, dentro desse mercado de dois lados, você só tem um bom anunciante se tiver um bom conteúdo. E a radiodifusão, ela, pela natureza do seu negócio, por ser um serviço universal, massivo, e ter uma concorrência que poucos outros players têm, que é a gratuidade, ela se mantém ainda muito forte e com ótimas perspectivas de expansão, seja por esses dois fatores, seja porque a produção de conteúdo serve como ainda base principal para a expansão dos outros negócios digitais, seja também por conta de dois diferenciais que eu acho fundamentais. Primeiro, produção de conteúdo ao vivo. A gente ainda vê pouca produção de conteúdo ao vivo nas demais plataformas. E também por um fenômeno que eu acho que poucos esperavam e que se mostrou reconhecidamente importante, é o fenômeno jornalístico de informação propriamente dita. Eu acho que no período eleitoral, no período que nós vivemos hoje, ele é fundamental. Os veículos, a televisão propriamente dita, ela sai de um ambiente quase monopolista de distribuição da informação, que o editor faz esse papel. Entram os algoritmos com a distribuição desses conteúdos e gerando informações, praticamente fazendo com que pessoas conversem com pessoas que compartilham da mesma opinião. E daí a televisão sai um pouco do ambiente de distribuição de conteúdo e passa a ser certificadora da informação. Eu acho que esse detalhe é muito importante, porque hoje as pessoas procuram muito ter acesso a informações reconhecidamente verdadeiras e, principalmente, que tragam um contraponto. E isso as mídias atuais, e daí também o próprio rádio e o próprio jornal fazem com muita qualidade, porque utilizam jornalistas nas suas plataformas. Então, esse é um fenômeno que depois aí a gente entra nas discussões de fake news, propriamente dita, era de pós-verdade, mas que também traz um diferencial competitivo extremamente relevante nos tempos atuais. Jovens, adultos, pessoas de terceira idade, todos buscam referência da informação nessas plataformas usuais que utilizam jornalistas na sua informação. Então, esse é o cenário de perspectiva do nosso setor e que ainda o coloca numa situação extremamente competitiva e de avanço junto ao público de anunciantes e ao público também telespectador. Bom, essa é a nossa parte. Agora tem uma segunda parte, que são das políticas públicas, e que eu vou fazer, presidente, só um en passant, que é da assimetria regulatória. Se nós somos já uma mídia posta, uma mídia anterior às demais, é natural que a gente tenha uma sobrecarga de regulamentação que as demais mídias têm. E aqui a discussão não é trazer uma regulação às demais mídias, muito pelo contrário. Aqui passa muito mais por uma desregulamentação do nosso setor do que necessariamente por uma regulamentação dos demais setores. Se a gente tem questões hoje de métricas de aferição de audiência, transparência no ambiente digital, que é as questões de uso de bots, uso de propaganda prejudicial vinculada a conteúdo ofensivo, essas questões se resolvem por meio de transparência, não necessariamente por meio de regulação. Se alguns players hoje dominam no mercado de internet toda a cadeia, há remédios que podem equalizar esse tipo de questão. Mas no nosso setor, propriamente dito, é muito importante que a gente passe por uma desregulamentação. E em que níveis? De conteúdo, hoje o nosso setor ainda é extremamente regulamentado, a gente tem regulamentação muito pesada em termos de conteúdo, obrigatoriedade de tempos. Propaganda eleitoral é um bom exemplo que a gente pode trazer a vocês. Com muito esforço, a ABERT conseguiu, pelo menos,
encerrar a questão da propaganda partidária no rádio e na televisão, ficou ainda propaganda eleitoral. Isso traz um diferencial competitivo gigantesco, porque ninguém hoje fica numa mídia durante um período eleitoral acompanhando uma propaganda partidária de material de baixa qualidade, e isso literalmente espanta o telespectador que não retorna essa mídia. Ela vai buscar conteúdo em outras mídias e esse telespectador não retorna. Então, quer dizer, essas questões de desregulamentação são muito importantes para o nosso setor. Regulação de publicidade. Nós temos um arcabouço de regulação de publicidade extremamente pesado, bebidas alcoólicas, horários de veiculação, fumígero, medicamentosos, e de outro lado, você acaba tendo uma maior liberdade na veiculação de publicidade. Para vocês terem uma ideia, hoje, praticamente, a gente não tem mais publicidade infantil na TV. Mercado de dois lados. Se eu não tenho publicidade infantil na TV, eu tenho menos programas infantis direcionados às crianças. É assim que funciona. Direitos autorais, combate à pirataria. As emissoras ainda têm muito furto de sinal, muito furto de conteúdo, clipping de notícias, portais utilizando informações de veículos e principalmente informações oriundas de televisão para monetizar seus negócios. Isso é muito sério, porque gera uma concorrência desleal. E outros dois que eu queria trazer a vocês, além dos aspectos tributários e trabalhistas, como diploma de radialista, mas também muito importante, o excesso de regulação que o setor sofre, inclusive na quantidade de agências. O setor é regulado pelo Ministério das Comunicações, que agora é o MCTIC, é regulado pela Anatel, na parte de espectro e fiscalização técnica, é regulado em parte pela Ancine, no registro de obras audiovisuais, e também sofre uma regulação paralela do Ministério da Cultura no que diz respeito aos direitos autorais. Nós estamos falando de 4 órgãos reguladores. E isso inviabiliza muito uma concorrência leal, justa, num ambiente que deve ser como deve ser. Ele deve ser concorrencial. Então, aqui eu deixo uma palavra muito otimista, franca, honesta, sincera e de crença de que a radiodifusão, em um braço, vem fazendo a sua parte com muita qualidade, com muito apoio, inclusive, da própria SET, nos braços de transmissão, recepção, conteúdo, e, de outro lado, buscando, nessas políticas públicas, trazer justamente essa desregulamentação do setor, que por anos sofreu uma regulação excessiva e que agora, num ambiente mais aberto e mais plural, é natural que esse setor passe por uma desregulamentação. É esse a primeira abordagem que eu gostaria de trazer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Bem, eu vou chamar, então, agora o representante da BTA, o Oscar, para dar uma palavrinha. Talvez ele possa falar mesmo da cadeira dele, né? Você prefere falar aqui? Antes dele falar, eu só queria fazer um avisozinho para os internautas que estão nos assistindo, que quem tiver dúvida, por favor, pode mandar a sua pergunta pelo chat, porque aí depois a gente vai juntar as perguntas para poder utilizá-las ao final. Muito obrigada. Obrigado, Liliana. Bem, bom dia, aliás, boa tarde. Né? Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu acho que colocaram a apresentação errada do meu pendrive, então eu não vou usar. Essa aí é anterior, mas tudo bem, acho que não é problema, acho que sem problema. Eu quero agradecer imensamente aí o convite de estar aqui com vocês, tá certo? É sempre um prazer poder estar participando de eventos do SET. Agradeço a Liliana, ao Olímpio e também a todos aqui. Né? O que eu queria trazer bem rapidamente, porque foi dado um tempo relativamente curto para a gente, é um cenário, né, que tem como base um pouco o mercado americano, que em TV por assinatura é um mercado mais maduro, é um mercado que amadureceu, que atingiu índice de penetração altíssimo e etc. Eu estava olhando recentemente um estudo feito pela Standard & Poor's, e a Standard & Poor's, ela pegou de 2000 a 2017, e ela percebeu que o ARPU, o Average Revenue per User, quer dizer, o ticket médio, o famoso ticket médio, ele saiu de mais ou menos $60 e chegou a quase $80. Então, houve um crescimento de aproximadamente 40% nesse ticket médio. Enquanto a renda média americana ficou estabilizada e a mediana caiu. Né? E ela cai mais fortemente a partir de 2008, com a crise americana, há uma diminuição da renda. Certo?
Então, esse estudo, ele conclui que parte da diminuição de base de assinantes que está acontecendo no mercado americano também se deve a questões econômicas. Tem uma questão tecnológica, o surgimento dos OTTs, etc. Mas também tem uma dimensão econômica que explica, em parte, né, esse movimento. Um outro estudo feito pela Convergence Research, ela mostra o seguinte, que em 2017, o setor de TV paga no mercado americano, ele teve receitas da ordem de 107 bilhões de dólares. Enquanto os ofertantes de OTT, todos os ofertantes do mercado americano, eles tiveram receitas da ordem de 12 bilhões de dólares. Ok, obrigado. Tiveram receitas da ordem de 12 bilhões de dólares. Esse estudo mostra que, em 2018, a receita de TV paga, ela permanece estável. Ela vai repetir os 107 bilhões de dólares de receita, embora tenha tido redução da base de assinantes. E que a receita de OTT cresce, e ela cresce de forma expressiva, tem um crescimento significativo. Então, aparentemente, até então, o que esse estudo mostra é que não houve uma erosão na dimensão receita, e ela tem sido compensada com outras ofertas, novos produtos, que é toda a estratégia que cada um está desenvolvendo naquele mercado, em função de novos entrantes, em função de novas ofertas, de novas opções, de novas alternativas, trazida claramente pelas tecnologias, especialmente a banda larga, viabilizando toda essa possibilidade, né? Então, nesse sentido, né, o estudo diz assim, olha, até então, ainda há uma plataforma de TV paga robusta, extremamente relevante, de um tamanho bastante respeitável e que não está sendo erodida. Ela não está crescendo, quer dizer, cresce muito mais as novas ofertas e tal, obviamente. Esse estudo também, ele traz alguns outros dados interessantes. Ele diz que, em 2020, o número de assinantes, o número de residências com alguma assinatura de OTT, ela superará o número de assinantes com TV paga. Certo? Hoje, a Netflix é a maior operador de TV americana, tem 60 milhões de assinantes no mercado americano. A segunda é a Comcast, né? Mas em 2020 acontece isso. Mas ainda assim, ele mostra que o ARPU de TV paga vai continuar sendo 4 vezes maior do que o ARPU de OTT. Certo? Então, o ticket médio ainda acaba sendo maior, né? E que coloca para cada um desses segmentos desafios distintos, certo? Um desafio de monetização e outro desafio de não ter erosão de base, né? É evidente que, a partir de 2020, você vai diminuindo a relação de ARPU. Hoje, o ticket médio de OTT, de TV paga, é 6 vezes maior do que o OTT, né? E ele tende a diminuir ao longo do tempo, certo? E o que esse estudo mostra lá do mercado deles, né? Que, à exceção da queda de assinantes, os outros itens, receita, audiência e etc., permanecem íntegros. Então, não há o que muita gente pregoa, dizer, não, agora vai ter uma disrupção total, vai acabar, etc., etc. O que nota é que está havendo uma transformação. Quer dizer, você tem outras opções, a competição aumenta, os desafios, a inovação, eles passam a ser maiores, quer dizer, o mercado se transforma, né? Há um processo de transformação muito forte que está acontecendo, né? O que se nota também, eu tenho um quadro aí na frente que eu ia mostrar aqui, que não vai aparecer aqui, é que animais muito grandes estão rodando o ecossistema. O Cristiano mostrou, a Amazon, Google, não é? Esse pessoal está por aí, tá certo? Está por aí fazendo o quê, né? Começando a apostar em programação, começando a apostar em distribuição, começando a apostar em direitos, né? Já estão comprando Libertadores, então o mundo se torna mais complexo, mais competitivo, mais dinâmico, né? E o que esse estudo prova também? Que, na realidade americana, o Brasil é um pouco diferente, porque tem uma legislação específica que segmenta bem o mercado aqui é segmentado. Eles estão sinalizando lá no mercado americano que há uma tendência de ter cada vez menos acordo de conteúdo entre os programadores, os produtores e os OTTs.
primeiro sinal foi a Disney. Disse, olha, Netflix, a partir de 2019, esquece, eu vou ter o meu próprio serviço, então eu não vou, né, mais fazer acordos, licenciar o meu conteúdo e etc. O que significa o seguinte, que da ponta do OTT passa a ser dramática a necessidade de produção de conteúdo próprio. E o que demanda também mais investimento e etc. E aí você ouve a resposta, olha, vamos investir sendo 8 bilhões. E são números, assim, cada dia mais espantosos. Agora está uma discussão lá, uma oferta da Disney para um pedaço da Fox, 52 bi. Certo? Aí a Comcast fala assim, não, espera aí, eu vou fazer uma oferta em dinheiro, não vou dar ações. Aguarda. Então, assim, 50 bi para lá, 80 para cá, assim, um mundo, né, se estruturando em plataformas globais, né, em redes globais, em articulações que passam por dimensões a gente nunca vistas. Né. Bem, é evidente, né, que quando a gente olha para o nosso mercado, um ponto que o Cristiano levantou aqui, que também a nós, né, causa preocupação, e acho que temos um trabalho, um desafio enorme, né, porque os novos players, né, que estão entrando e que novos competidores que estão no mercado, etc., tem uma simetria regulatória clara. Seja ela tributária, seja ela de obrigações, né, bastante assimétrico. Né? No caso da TV paga, ainda mais, nós tivemos aí, nos últimos 2 anos, um aumento médio de 30% de imposto, né? 10%, passou para 15% em alguns lugares, 12%, é uma carga tributária, é sobre a receita, né? Não é que é do lucro, é sobre a receita, tá certo? A banda larga passa pelo mesmo processo, 25%, senão isso é prioridade nacional, prioridade nacional cobrando 25%, 30%, 35% de impostos, né? Então, assim, há assimetrias que precisam ser tratadas, né? Um outro ponto é que os players, no caso da TV paga, e acho que também o IDEU deve abordar isso, eles não investem em infraestrutura própria. E há uma questão de utilização de capacidade instalada e tal, que é uma discussão que permeia hoje o mundo inteiro e passa pelo nosso mundo também, né? Na tentativa de mitigar a canibalização ou a perda de mercado, muitos operadores, muitos distribuidores no mundo, né, e mesmo aqui, começam a ter os seus próprios serviços de streaming, possam ter os seus serviços de on-demand, seja por transaction, e vão tentando sobreviver para melhorar a minha receita média e manter a erosão de base, né? Bom, o fato é que esse mundo, como eu disse, né, da mesma maneira que o satélite permitiu o surgimento da TV por assinatura, foi a popularização do satélite que permitiu que esse mercado pudesse florescer, né? A banda larga agora traz novos entrantes, e eu vejo isso como um processo de evolução, né? E ele acontece em espiral. Na medida que o conhecimento e a tecnologia incorporam novas possibilidades, outros negócios surgem, novos modelos de negócio surgem. Os anteriores não desaparecem, eles se rearranjam obrigatoriamente, né? Eles vão ter que se reinventar, se rearranjar. E acaba se rearranjando pelo instinto de sobrevivência de todo mundo, né? Então, para mim, os desafios que estão postos a partir desse processo evolutivo é inovação, tá certo? Você disputar a experiência do telespectador, do assinante e tal. E eu acho que seja por streaming, seja por satélite, pelo cabo, pela fibra ótica, por onde você quiser, pela tecnologia que você construir, tem alguma coisa que permanece absolutamente imutável e não vai mudar nunca, né? Que é a experiência de cada um, é a emoção de cada um diante de um conteúdo que lhe interessa, que lhe atraia, né? E que lhe permita, né, uma vivência e um momento emocional. Não tem como ficar indiferente diante de um belíssimo quadro, de um pintor extraordinário, um belo livro, um grande filme, e também não tem como não se emocionar com a vitória do seu time predileto. Quer dizer, são coisas que são eternas. Pode ter a tecnologia que tiver, né? E eu acho que isso vai continuar fazendo a diferença, e quem for capaz de construir essas entregas, certamente terá um futuro longevo, e seja qual for a tecnologia, aconteça o que acontecer. Isso é permanente e é perene. Isso que eu queria falar. Muito obrigado pela oportunidade.
oportunidade. Muito obrigada. Sem mais delongas, chamo Alexandre Brito, da ABOTS. Obrigado, Liliana. Obrigado aí, Cristóvão, também pelo convite, a organização da SET, a associação aqui, nova entrante, ter essa oportunidade de apresentar um pouquinho o nosso trabalho. Bom, vamos começar falando um pouquinho, como a ABOTS ainda não é muito conhecida no grupo, deixa eu falar rapidamente sobre a associação, tá? Então, pode passar, tá? A gente dividiu ali em objetivos sociais, deixa que eu passo aqui, acho que é mais fácil. Tá? Bom, são poucos slides, não tem... Ah, tá aqui, tá bom. Então, isso tudo está no site, depois vocês têm a oportunidade de ver, mas, basicamente, a ABOTS ela vai apoiar as empresas de OTTs, né, em todo o seu ecossistema, né, em toda a sua cadeia, e lá na frente tem um slide que explica um pouquinho isso, com relação às aplicações, à distribuição, a produção do conteúdo visual, assim como startups, profissionais liberais, acadêmicos, estudantes e pesquisadores. Ok? Por favor, próximo. Tá. Aí aqui tem basicamente a constituição da primeira diretoria, tá? Além de mim, existem 2 pessoas que ficam em Brasília, tá? O Flávio e o Otávio. Alguns associados já que fazem parte da diretoria, o Canal Rural, a Croton Educacional, que apesar de não parecer estar nesse meio de OTT, provavelmente seja um dos maiores produtores e distribuidores de conteúdo OTT, não só OTT via streaming, mas via satélite também. Tá? Só no satélite eles têm hoje 45 canais, fora algumas milhares de horas de distribuição via internet, tanto live quanto VOD. Tá? Bom, a Sambatec, que é um dos players dessa cadeia, que provê toda a plataforma de distribuição, e aí o cache. Eu vou passar rápido aqui para a gente ir direto ao que interessa. Algumas agendas que nós temos, agendas primárias, mas não limitadas a esses pontos aqui. A parte de regulamentação, que a gente já conversou um pouco, a exemplo da Condecine, dentre outras. A parte de tributação, e aí entra naquela seara de ISS, INSS, dentre outros tópicos. Tá? O combate à pirataria, que hoje é um mal que afeta todo o mercado, praticamente todos aqui vão concordar. Hoje eu vejo que existem algumas ações pontuais, vamos dizer assim, de algumas associações, e a ideia aqui, a gente até conversou um pouquinho com o Oscar antes, é tentar, de alguma forma, integrar essas ações para que seja mais efetiva, porque isso estraga todo o mercado. E a questão de neutralidade de rede, que a gente, na verdade, eu não vou nem me posicionar aqui, mas a gente quer levar isso ao debate, tá? Porque mais cedo ou mais tarde esse assunto vai voltar à tona. Tá? E esse último item aqui nem estava na pauta, eu botei ontem à noite, né? Até porque é a minha praia, é o que eu gosto, né? Que é a parte de viabilizar e estimular desenvolvimento de negócios nesse ecossistema. Tá? Logicamente, né, aquilo ali, brincadeiras à parte, mas aquela parte ali é muito mais para os advogados, né? Mas, logicamente, eu não consigo desenvolver negócios se as regras do jogo, daqueles 4 itens ali, não estiverem muito bem estipulados. Né? Qualquer empresário só vai entrar num jogo, assim como eu sou empresário, se eu souber o que vai acontecer com relação à regulamentação, a simetria, né, de regulamentação, a tributação, como é que vai ser esse negócio de pirataria, né, e a neutralidade de rede. Tá. Então, nós estamos criando alguns comitês dentro da ABOTS, tá, que vão tratar exatamente desses 3 pilares aí, tá, da parte de conteúdo, né, seja através do produtor, do gestor desse conteúdo, do detentor de direitos, né, a parte de distribuição, através do provedor, do agregador ou das próprias programadoras, e o consumo, seja pelas plataformas e os dispositivos, ou os devices, onde esse conteúdo, de alguma forma, está
está sendo consumido. Aí aqui, como um bom engenheiro também, tá, Liliana? Também sou engenheiro, administrador e outras coisas, não sei o que é pior, né? Mas, enfim. Aqui, como um bom engenheiro, eu fiz aqui uma matrizinha, né? Porque me falaram, olha, tem que falar sobre produtoras, TVs abertas, TVs por assinatura, operadoras de telecom e OTT, que, de uma certa forma, permeia esses outros 4 acima. Barreiras, desafios e oportunidades. Então, algumas coisas que surgiram aqui à mente, na hora que a gente fez um brainstorming sobre esse assunto, e aqui é muito mais para debate, tá, Liliana? Vamos lá, passando rapidamente aqui. Falando de produtoras, né? Uma das barreiras que a gente achou, produções banalizadas, é o que eu brinco, né? Tem muito conteúdo na internet. Na internet tem uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. A coisa muito boa, você acha de tudo lá. A coisa muito ruim, você acha de tudo lá. Então, tem muito conteúdo, e aí entra a parte depois de recomendação, curadoria. Então, é um dos pontos. Não seria bem uma barreira, mas é um ponto a se destacar. Um desafio para a produção de conteúdo é exatamente multitela e multiplataforma. Hoje em dia, não basta você fazer um conteúdo para passar na TV tradicional. Você tem que pensar no mobile, você tem que pensar em resolução, você tem que pensar em 1 milhão de coisas que, enfim, os engenheiros sabem dizer melhor do que eu, apesar de ser engenheiro. As oportunidades, custos mais acessíveis, eu acho que alguém comentou já aqui, hoje em dia é muito mais fácil você produzir um conteúdo de qualidade do que era 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, isso a gente considera como uma oportunidade. Na parte de TVs abertas, barreiras, né? A gente colocou aqui novos modelos de negócio. Na verdade, também não é bem uma barreira, mas assim, tem que se reinventar de alguma maneira, tá? Criando novos modelos de negócio. Desafio, exatamente a geração Y e Z, e aí eu vou roubar um pouquinho o que o Roberto falou aqui, né? Assim, o pessoal fala assim, mas o meu filho, toda a apresentação que a gente faz, eu falo, mas meu filho hoje em dia só consome lá no tablet, não sei o que, tal. Então, acabou o mundo da TV aberta. Mentira, eu vejo TV aberta, eu vejo TV linear, eu gosto de sentar na frente da minha TV e ficar zapeando lá. Então, acho que o desafio aqui vai ser exatamente conviver com esses dois mundos durante muitos anos e muitas décadas. Porque o meu filho vai continuar vendo lá o YouTube dele ou qualquer outro vídeo, mas eu também quero sentar na frente da minha TV e zapear, simplesmente. Outra oportunidade para a TV aberta é ter maior abrangência, né, a partir dos OTTs. Isso tudo aqui eu estou falando sobre a ótica do OTT. Ela também consegue distribuir, assim como o SBT faz, através lá do canal OTT, o Globoplay. Então, ela consegue ter uma maior abrangência. No caso da TV por assinatura, uma barreira é o SEAC tradicional, e aí o Oscar já falou, né? Não adianta querer subir a barra para todo mundo, né? Então o OTT vai ser regulado tal qual é a TV por assinatura. Aí vai todo mundo para o buraco, né? Então, a ideia aqui é minimizar a regulação para que viabilize negócios para todo mundo, para toda aquela cadeia. Aí aqui também, TV por assinatura, um desafio é a concorrência, logicamente, oportunidades, ela poder estar em outros dispositivos além do famoso set-top box. Para as operadoras de telecom, uma das barreiras, né, e aí isso está claro, né, um INSS de 25%, 30% é uma barreira. Um desafio para a operadora de telecom é a infraestrutura, ela tem que construir infraestrutura para que o OTT possa rodar da forma correta. E oportunidade, eu consegui pensar algumas aqui. Ela tem a oportunidade de fazer upgrades de pacotes, né, principalmente para o cliente final, e até upselling de outros produtos. E agora, falando aqui sobre o OTT especificamente, lá o que é um desafio para a operadora de telecom, para a infraestrutura, pode ser uma barreira para o OTT. Desafio, incerteza regulatória e tributária, como a gente já comentou, né? Nenhum empresário vai entrar no jogo enquanto não souber as regras.
E oportunidades são novos mercados, e aí é um mercado enorme que se abre, e negócios também a se desenvolver. Aqui eu fiz de uma forma muito mais conceitual do que quantitativa, numérica, como o pessoal fez, mas é exatamente para provocar o debate. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado aí e estou à disposição aí para perguntas. Muito obrigada, Alexandre. Então, agora eu chamo o Ildeu, por favor, para falar um pouquinho do ponto de vista do Sindtele Brasil, das operadoras de telecomunicações. Obrigado. Eu trouxe uma apresentação também, se vocês puderem colocar. E enquanto vai abrindo, eu quero, na verdade, agradecer bastante a SET, né, pelo convite. O fato da gente estar aqui é um bom sinal da convergência, né? Quer dizer, as empresas de telecomunicações participaram de um evento de engenharia de televisão, né? Algo que há algum tempo seria impensável, né? Bem, indo direto ao assunto, vou falar um pouco sobre o crescimento do tráfego de vídeo sobre a internet. O consumo de vídeo sobre a internet, ele tem crescido de forma agressiva, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu trouxe alguns números aqui, esses números são da VNI, que é uma pesquisa que a Cisco faz. Esses números são da pesquisa de 2017, né? Então, aqui a gente vê... tem um apontador aqui, não tem? Deixa eu ver aqui. É aqui? É aqui, tá, pronto. Não, eu achei aqui. Não, eu queria o laser, né? Então, a pesquisa ela mostra que o tráfego IP, né, como um todo, ele vai passar de 2.4 exabytes para 5.5 até 2022, tá? Eu, particularmente, acho que esses números são até conservadores. A tendência é que cresça muito mais. A pesquisa da Cisco, ela indica que, em 2016, 70% desse tráfego já era vídeo. E aí a gente tem uma questão interessante, que não é só a questão do volume do tráfego ser vídeo, né? O vídeo ele tem características diferentes dos outros tráfegos. O fato de ser uma transmissão contínua, né? E isso tudo implica em uma mudança bastante radical na forma como a rede é construída. Eu, particularmente, participei, eu estava na frente de uma operação de banda larga quando o YouTube começou. E todas as premissas que a gente tinha feito no começo do ano para a rede, a gente teve que rever essas premissas todas só 3 meses depois, no começo do ano, por conta do YouTube. E isso tem acontecido ano após ano com esse crescimento. E ele vai passar, segundo a Cisco, de 70% para 86%. Um dado que eu pensei aqui, que eu acho que é bem interessante, em 2022, por essa pesquisa, só o tráfego de vídeo HD vai ser maior do que todo o tráfego de internet em 2016. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente. E esse cenário, né, demanda ações coordenadas de investimento e o uso de plataformas de distribuição de conteúdo, né? Quer dizer, as empresas, cada vez mais, tanto as OTTs, né, quanto as próprias empresas de telecomunicações têm investido em estruturas para trazer o conteúdo mais próximo possível do usuário. São os CDNs, né? Ocorre que esses CDNs eles não são suficientes para atender essa demanda. Então, o investimento em rede ele é constante. Então, a gente, às vezes, escuta até engenheiros mesmo falando, olha, não precisa de investir mais em rede, né? Os bits são etéreos, né, etc., né? Mas a gente tem que investir em rede, não tem jeito. Mesmo colocando CDN, enfim, a rede, o investimento em rede ele é constante, é necessário. E ele tem sido feito no Brasil, as empresas têm investido, em média, 30 bilhões de reais por ano na expansão de suas redes. Agora, existe uma demanda por investimento, tá? E esse investimento tem que ser feito. Só que esse investimento ele é comprimido por alguns fatores aqui no Brasil. O principal deles é a carga tributária.
Se a gente pegar, juntando ICMS, PIS, COFINS, FUST, enfim, todos os tributos e contribuições que telecomunicações pagam, atualmente esse valor está em 44% da receita líquida. A gente pegando só o ICMS, que, por exemplo, em São Paulo, o ICMS sobre telecomunicações é 25%. 25% é a alíquota de ICMS para cigarro, bebida, arma de fogo, lancha e taco de golfe. Então, assim, são produtos que, teoricamente, são supérfluos ou que têm o seu consumo limitado pelo governo, né? E essa é a tributação feita sobre telecom. Numa comparação com outros países, isso aqui foi feito pela Teleco, a gente é campeão disparado nessa tributação. Esse é um problema. O segundo problema é o seguinte: o baixo preço do serviço. O Brasil é um país emergente e que tem uma baixa renda per capita, né? Como consequência disso, o preço do serviço no Brasil, apesar de não parecer para a gente, né, ele é baixo. Se a gente comparar, isso aqui são preços de banda larga fixa, preço líquido, tá? Numa comparação aqui com vários países, feito pela Teleco também, o Brasil tem o terceiro menor preço de banda larga fixa. Então, você tem uma combinação entre alto tributo e baixo preço por conta da renda disponível pelo consumidor, você acaba tendo um desafio muito grande de direcionar recursos para investimento. E a isso tudo se soma a pressão pelo aumento da oferta geográfica de serviços. Esse é um desafio que a gente tem, quer dizer, aumentar a cobertura de serviços, né? E acaba sendo prejudicado por isso, né? Que pelos investimentos que têm que ser feitos, tá? Eu separei um slide para falar sobre 5G, eu vi que estava na pauta, né? Aqui só algumas informações sobre 5G. Ele tem velocidades teóricas de até 10 GB, ou seja, é 100 vezes superior ao 4G. O 5G tem uma característica interessante também, que ele vai ser utilizado fortemente na internet das coisas. Então, além de ter uma velocidade mais alta, né, as características do 5G, que estão sendo desenvolvidas, né, associadas ao 5G, vão permitir tanto que essa tecnologia enderece milhões de dispositivos, né, quer dizer, você consegue fazer a gestão de um número muito maior de dispositivos, e permite também com que esses dispositivos funcionem com baixo consumo de energia, que são características que são importantes para a internet das coisas. As faixas de frequência ainda estão em fase de estudo pela OIT. Né? Isso deve acontecer agora em 2019, tá? E o cronograma estimado para o 5G no Brasil seria uma definição de frequências por parte da Anatel, também em 2009, logo após a definição pela OIT. É provável que a gente tenha a licitação das frequências em 2020 ou 2021. Tá? E as operações devem começar em 2021 ou 2022. Isso tudo depende de quando acontecer o leilão de frequências. Concluindo, quais são as oportunidades? A gente enxerga primeiro a questão da tributação. É importante que estados, a União e até os municípios, né, se sensibilizem da importância de telecomunicações. Trata-se de uma infraestrutura que é utilizada por qualquer tipo de negócio e por ter essa característica, como ela está por trás e é uma infraestrutura fundamental, né, a alta tributação em telecomunicações acaba prejudicando a economia como um todo. A questão do PLC 79, que está tramitando agora no Senado, né, que é um projeto de lei que ele resolve algumas questões regulatórias do setor e cria um formato que viabiliza a alocação de investimentos para a banda larga e uma evolução regulatória como um todo. Com a simplificação das obrigações regulatórias, nós também somos... nós também lutamos por uma equalização regulatória, mas também, como eu acho que foi dito pelo Oscar, enfim, nós esperamos que haja não um crescimento das obrigações regulatórias das OTTs,
e sim uma diminuição das obrigações em telecomunicações e em outras áreas da economia que têm essa característica. Era isso, minha apresentação. Obrigado a todos. Muito obrigada. Eu chamo agora, por favor, o Mauro para fazer uma rápida apresentação. Depois. Obrigado, Liliana. Obrigado, Cristóvão, a diretoria da SET. Eu, como a Liliana falou, trabalhei muito tempo em televisão, já faz tempo, e tenho muitos amigos engenheiros de televisão, graças a Deus. Então, boa parte deles, ou a maioria deles, está na SET, né? Aí, por isso, eu agradeço mais uma vez o convite. Bom, eu estou aqui para falar do ponto de vista de produção. Aqui cada um falou do seu mercado, do seu ambiente, principalmente tecnológico, do seu quadrado, e eu vou falar do ponto de vista de produção, né? A gente está num momento de discussão e debate sobre a regulamentação dos serviços de vídeo por demanda. No Conselho Superior de Cinema, a previsão é que lá no dia 30 de maio a gente tem evoluído para um debate, quem sabe um consenso sobre essa regulamentação mínima, máxima, não tem, mas pelo menos mínima sobre o setor, né? Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, quer dizer, a gente está aqui, não é por acaso que a gente está aqui com OTTs, com TVs abertas, TVs por assinatura, telecomunicações, não é por acaso, né? Porque todos nesse mundo aí de oferta de vídeo por demanda, todos estão envolvidos, né, de alguma forma, né? Até mesmo algumas produtoras que têm a sua própria plataforma. Então, estamos todos aqui dos segmentos envolvidos com conteúdo audiovisual, todos estão nessa mesma página aqui da discussão de vídeo por demanda, né? Que altera bastante o mundo, como a Liliana falou, altera bastante o mundo de oferta de conteúdo e os hábitos de consumo e tudo. Mas voltando um pouquinho no tempo, eu ainda sou do tempo que só tinha TV aberta, né? A gente tem no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a TV aberta no Brasil foi criada com um modelo de produção própria, né? A TV aberta produzia tudo aquilo que ela exibia e ela exibia tudo aquilo que ela produzia, né? É claro que depois a gente tem os enlatados, enfim, os filmes estrangeiros, mas o modelo de produção foi concentrado dentro das TVs abertas. Nas TVs por assinatura aqui no Brasil, a gente teve o início das primeiras televisões também com produção própria. Alguns canais já trabalhavam com produção independente, mas o conceito de produção independente é muito recente ainda no Brasil, né? Eu lembro que lá na antiga TVE aqui, a gente tinha lá alguns produtores que eram associados, mas eles dividiam, utilizavam a estrutura tecnológica, até porque era muito cara, né? A estrutura tecnológica das televisões, mas o conteúdo editorial aí sim era da produtora, mas o conceito de produção independente ainda não existia, e muito menos a discussão sobre propriedade intelectual dessa obra, que também é mais recente ainda. Então, a gente vem de um modelo onde a televisão aberta produzia, a TV por assinatura começou nesse modelo, enquanto nos Estados Unidos, já na década de 70, a televisão aberta americana, e mesmo por assinatura, praticamente só produzia jornalismo e entregava a produção independente aos produtores independentes, né? Curiosamente, no Brasil, o cinema brasileiro sempre foi independente, né? A gente teve pelo menos duas experiências de estúdios, né? A Atlântida e a Veracruz, mas a gente não tem estúdios como nos Estados Unidos, né? Que são proprietários do cinema. É claro que tem cinema independente também, mas nos Estados Unidos você tem grandes estúdios. Aqui no Brasil, o cinema sempre foi independente. Então, quando a gente fala de produção independente, a gente tem claramente no cinema brasileiro um exemplo do que é a produção independente, mas não na televisão. Bom, quando é que esse conceito de produção independente, e aí ele se associa à questão da propriedade intelectual com a Lei 12.485, a lei do SEAC, né? Que associa recurso público de fomento, né? Principalmente do Fundo Setorial do Audiovisual, mas também da Lei do Audiovisual, à propriedade intelectual com participação majoritária do produtor independente. Então, a gente aí tem claramente
traz um protagonismo para a produção independente, não só na criação, na questão editorial, mas também aí na divisão na propriedade intelectual, divisão de percentuais, né? E isso muda bastante, né? A gente teve... eu vou pedir a tela, só tem um slide, eu vou pedir a tela só daqui a pouco, tá? Porque eu vou demonstrar aqui, explicar por que tem aquele mapa ali. Hoje, o que é que a gente tem? A gente tem, por força da Lei 12.485 e da colocação das cotas, né, em todos os canais de TV por assinatura, não se aplica a TV aberta não é atingida pelo SEAC, ainda que uma programadora de TV aberta possa também usar o fundo setorial, mas a lei e as regras da Lei 12.485 não se aplicam à TV aberta, só a TV por assinatura. A gente teve, em horário nobre, a presença de produção independente. E aí a gente tem por conta de vários motivos de hábitos de consumo, a gente teve essa produção independente em horário nobre, trazendo audiência para os canais, enfim, de tudo isso que a gente tem acompanhado, da presença e do retorno de audiência, junto principalmente à base majoritária que vem de CIDE, né, a base majoritária de TV por assinatura, com hábitos de consumo de produção brasileira, e aí justifica porque elas têm grandes audiências. Mas aí, ao mesmo tempo, com as plataformas, a gente está vivendo um fenômeno interessante, é o seguinte, me lembra muito a questão lá da presença da produção própria feita dentro das televisões. A gente tem, nas plataformas, as tais produções originais, né, de propriedade aí das principais plataformas, né? E aí a gente faz o seguinte, a gente vai voltar ao modelo, não que a produção independente não possa prestar serviços, é uma das atividades da produção independente, mas a gente aí sai um pouco dessa novidade que é prática, enfim, nos Estados Unidos e em toda a Europa, enfim, da participação do produtor independente na produção, na propriedade intelectual, um retorno à prestação de serviços aí com as produções originais das plataformas, né? Então, nesse momento em que se discute a regulação desse setor, essa questão vai estar presente também, né? Será que a gente vai, por analogias, como a lei do SEAC, ter o uso de recursos públicos para garantir a propriedade também do produtor independente, né? Essa é uma das questões que vai surgir aí. E aí, pegando lá na lei 12.485, na lei do SEAC, quando o produtor ele consegue ter presença num canal internacional que está presente no Brasil, em alguns casos, essa produção consegue furar a barreira do mercado interno, porque a lei 12.485 trazia como conceito básico a presença da produção independente no mercado interno. Era preencher o mercado interno com produção independente brasileira. Mas, mesmo dentro da lei do SEAC, quando a produção independente é bem sucedida, isso nos canais infantis, isso é claro, principalmente com produções de animação que conseguiram furar o bloqueio do mercado interno, chegam aos canais, sei lá, pega um Discovery Kids para a América Latina e alguns conseguem estar presentes até no mercado americano, que é dificílimo. Bom, consegue também exportar essa produção para outros países. Então, você pega uma produção como o Show da Luna, né, que é da TV Pinguim, que está presente em mais de 180 países. Então, consegue exportar. Isso são exemplos, mas não faz parte do conceito principal, que é a de ocupação do mercado interno. Vindo para as plataformas, qual é o desafio e, ao mesmo tempo, a oportunidade, né? E aí traz aqui uma questão que é de competência, qualificação de roteiros, qualificação técnica, artística, enfim, que é ter a presença, isso está na discussão agora da regulamentação, a presença de obra brasileira, de produção independente brasileira nas plataformas, e com uma distribuição global, exige uma competitividade maior. Se a gente vai ter que competir globalmente, ao mesmo tempo que eu falo que é um desafio, mas é uma oportunidade. Aí sim,
não pegando exemplos esporádicos, mas ter uma presença mesmo no cenário global da produção independente brasileira. Que hoje a questão da língua já nem mais, porque você pega uma Netflix, tem lá quase 20, 30 opções de áudio em outros idiomas. Então, a questão da barreira ela já nem é mais uma questão. Mas é a questão da competitividade com a produção que é feita de forma global, né, ofertada para o mundo inteiro, e aonde a produção independente brasileira vai ter que se inserir. Então, esse é do ponto de vista da produção, eu diria que esse, ao mesmo tempo, é um desafio e uma oportunidade. É como é que qualifica agora essa produção, com investimentos maiores, aquele pensamento que tinha, isso a gente discute com a Ancine, um pensamento que havia de ocupação para o mercado interno, com uma exigência X, agora nós estamos falando de uma exigência de vários X, porque nós estaremos competindo no mercado global. Então, esse é o desafio. E aí, agora sim, o mapa, você pode projetar, por favor? Esse mapa aqui é da distribuição das produtoras associadas da Brave, né? Da Brasil Audiovisual Independente. Talvez seja mais ou menos 10%, Luana, do que dizem, porque sempre esse número é meio uma lenda na Ancine, né? A gente tem 6.000, 7.000, 8.000 produtoras registradas na Ancine. Mas vamos dizer que isso é uma amostragem que seja de 10% das produtoras no Brasil. Claro que tem a concentração São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas você, com a Lei 12.485 e com as regras que a lei traz de cotas para outras, de produtoras e de fomento para outras regiões, né? A gente teve também uma diversificação de produção. Hoje a gente fala... Eu estou falando aqui só tem um número de produtoras associadas, né? Mas eu vou pegar um exemplo de Goiás, que eu tive no ano passado, onde se produzia um longa-metragem, sei lá, a cada 2 anos. Hoje eles estão produzindo 12 longa-metragens, várias séries para televisão, séries de animação, em que o mercado goiano não imaginava de poder participar. Então, assim, é um exemplo só, mas você tem essa diversificação, a descentralização, não só de recursos, mas de produção, ainda que fosse com preocupação na ocupação do mercado interno, mas, de certa forma, você potencializa produtoras de outras regiões também para essa possível penetração no mercado global. Então, você amplia as possibilidades aí de surgirem outros talentos e produções nesse Brasil imenso que a gente tem, e pegando assim, essa possibilidade que surgiu a partir da lei do SEAC, quem sabe agora também para a regulamentação de vídeo por demanda, né? Então, essa era a contribuição que quem faz produção de conteúdo audiovisual traz aqui para o seminário. Obrigado, Diana. Ok, Mauro, muito obrigada. Luana, por favor, você pode dar o seu recadinho? Boa tarde, é um prazer estar aqui representando a Ancine, né? Eu também, como economista, tenho graduação, mestrado e doutorado em economista, discutir esses assuntos sempre me deixa assim, super entusiasmada, mas como muitas pessoas aqui já tocaram, na maioria dos pontos que eu vou falar, eu vou tentar passar um pouco rápido para a gente poder abrir para discussão, até porque eu trouxe um pouquinho mais de slides do que o normal, mas vou passar rápido. Primeiro, né, falando um pouquinho da evolução do conteúdo brasileiro nas janelas de exibição. O que a gente percebe, né, o Oscar já disse, a experiência do audiovisual ela é única para cada janela. A gente não vê uma perda, a não ser no segmento de vídeo doméstico, a gente não vê uma perda da experiência do audiovisual em cada janela. Existiu essa discussão, né, quando surgiu o vídeo doméstico, né, blockbuster, que o cinema ia acabar. O cinema não acabou, o cinema permanece. O que a gente percebe, especialmente no conteúdo audiovisual brasileiro, né, é que quando parte do cinema
O conteúdo audiovisual independente, ele atinge a maioria dos segmentos de mercado. A gente tem quase 25% dos segmentos de mercado atingido pelos lançamentos cinematográficos, né? O que é um número bastante expressivo. E, a partir da Lei 12485, a partir da lei do SEAC, a gente percebe que teve um aumento, né, uma multiplicação do número de conteúdo nacional. E ele não ficou especificamente destinado a cinema, né? Tanto que hoje a maioria dos números, né, a maioria dos filmes de longa-metragem, né, brasileiros, na maioria dos CPBs emitidos entre 2012 e 2017, se destina à TV tradicional. Então, o que a gente percebe é um aumento da qualidade e da quantidade desse conteúdo ao longo de todas as janelas de exibição, ao longo dos segmentos de mercado. Mas, né, já entrando direto no debate em relação aos desafios, já foi colocado aqui também, as novas gerações, elas têm consumido menos a TV tradicional, né? O que a gente percebe é que, para as gerações, né, de 12 a 17 anos, teve uma queda de quase metade do consumo de TV tradicional ao longo dos últimos 5 anos. E, dentro desse consumo, um aumento do consumo pelos dispositivos móveis, né, celulares. Só que o que também é facilmente verificado por todas essas pesquisas que a gente tem analisado é que todas as outras gerações, com mais de 25 anos, o consumo principal ainda é TV, né? As novas gerações, elas entram com maior consumo de streaming e dispositivos móveis, mas TV continua sendo a principal fonte de consumo do produto audiovisual no mundo e também aqui no Brasil. Tem uma tendência de crescimento, principalmente do SVOD, né, de subscription, que é a TV o vídeo por demanda, né, por assinatura, e, a partir do ano de 2017, ele passa o número de transacional, né? A partir do ano de 2017, a gente tem mais consumo mundial a partir de assinatura do que por transacional, do TVOD, né? Novamente aqui, né? A TV por assinatura, a TV tradicional, ela é consumida quanto maior a geração, né? Quanto maior a idade da geração. Você tem que... SVOD é quase tão popular entre os jovens adultos quanto a TV a cabo. O consumo ele é quase de 43 milhões, enquanto que a gente tem 46 em TV a cabo. Mas, em todas as outras faixas etárias, a gente tem um consumo maior de TV tradicional. Então, isso também já foi colocado, né? A participação de vídeo por demanda, ela tem crescido, mas a TV linear, né, e ao vivo, e a TV programada, o que a gente chama de TV tradicional, ela ainda é o conteúdo mais assistido, né? Ela ainda engloba a maior participação, 58%. Em relação à competição e complementaridade desses segmentos de mercado, né, também já foi falado, eles estão mais para serem complementados do que estão competindo, é claro, mas do que para serem substituídos, né? Não existe dados que comprovem uma substituição dessas novas mídias, desses novos segmentos de mercado a partir da OTT dentro da TV tradicional e do consumo do audiovisual tradicional. O que a gente percebe mais é uma complementaridade, principal no mundo e também na América Latina, né? Que tem percentuais maiores de consumo de TV tradicional do que no restante do mundo. O fenômeno do cord cutting, inclusive, é menor aqui na América Latina do que no restante do mundo, né? E novamente, né, também já foi falado, quanto mais nova a geração Z, por exemplo, maior a possibilidade de substituição
desse consumo, mas o que a gente percebe é uma convivência do consumo audiovisual nos diferentes segmentos. Agora, um pouco dos dados de mercado brasileiro, né? A gente tem 69,30% do total de domicílios brasileiros que possuem acesso à internet. Dentro deles, né, o maior tipo de acesso é por banda larga móvel, e que supera a banda larga fixa, né? E o maior número de domicílios continua assistindo mais conteúdo audiovisual por TV, né? A gente tem 97% dos domicílios brasileiros que têm TV. Continua sendo o principal acesso. Em segundo lugar, telefone celular. Então, os dispositivos móveis, de fato, estão entrando, né, majoritariamente no Brasil. Isso já foi falado também aqui anteriormente. E dentro desse consumo, né, pela internet, a maior parte desse consumo, você tem um percentual muito alto de pessoas que assistiram conteúdos, programas de filmes e séries online, né? E esse número ele vem aumentando ao longo dos anos, a partir da pesquisa brasileira, né, da TIC Brasil, chegando a 68% em 2016. E dentro desse número, a proporção de vídeos, né, de consumo por telefone celular também aumentou, chegando a 62% em 2016. Né? A gente percebe um crescimento de todos os segmentos, mas o maior crescimento do consumo do audiovisual brasileiro é por vídeo na internet. Né? E entrando também na outra pauta do encontro, né? As tendências do 5G, a gente já tem uma maior tendência, né, de quantidade de consumo a partir desses dispositivos. Essas novas tecnologias, principalmente 5G, conseguem fazer com que o consumidor e as novas gerações elas tenham mais acesso a vídeos e consumo do audiovisual nesses dispositivos móveis, né? Você tem, por exemplo, que um filme, uma tecnologia 5G, ela permite que você baixe um filme HD de 8 GB em apenas 6 segundos, enquanto se você fosse comparar com a tecnologia 4G, seria 7 minutos ou mais de 1 hora na tecnologia 3G. Então, o que a gente está vendo, né, como desafio, é cada vez mais uma geração que consome cada vez mais conteúdo por streaming e cada vez mais esses conteúdos eles estão sendo disponibilizados de forma mais rápida, né, com as novas tecnologias. Eu acho que esse é o grande desafio do setor, né, do consumo do setor audiovisual, como chegar nessa nova geração. A gente já... Não vou adiantar a discussão, mas a gente já percebe que está havendo migrações, né, entre segmentos de mercado, o que que até faz mudar a forma de como a gente analisa esse mercado, né? Antes, você tem empresas, né, bem diferenciadas em cada segmento de mercado. Com a convergência tecnológica, tudo isso se mistura. Então, você pensar em regulamentação, você pensar nesse mercado como se fossem segmentos diferentes, você está colocando, e não como modelos de negócio, você está dando incidência a várias empresas diferentes da mesma coisa, e isso pode acabar gerando certas questões. Então, hoje a Ancine ela tem tido um cuidado em relação a isso, né? A gente está fazendo 2 análises de impacto regulatório. Uma análise de impacto, a primeira análise de impacto regulatório da TV Paga, que a gente considera um marco no setor audiovisual. Antes da Lei 12485, né, da Lei do SEAC, a gente tinha uma programação, um consumo audiovisual brasileiro de 1% dentro da grade de TV Paga.
a regulamentação ela obriga uma proporção de 2,06%, uma proporção baixa de consumo audiovisual nacional, e hoje a gente tem uma média de 6% desse consumo, né? Então, você tem mais de 200% de consumo, não, de programação, né? Você tem mais de 200% acima do limite legal. Foi visto que, de fato, foi uma lei, nesse sentido, muito bem sucedida, que agora a gente está nesse processo de simplificação por conta da convergência, né? Toda essa discussão que a gente vai trazer agora para debate é como, o Mauro também já adiantou um pouco disso, como a gente vai conseguir alinhar todas essas regulações nesse novo mercado, nesse mercado que está surgindo e que ele é totalmente competitivo e complementar aos outros segmentos. Então, eu vou parar por aqui. Bom, muito obrigada. Luana, eu queria primeiro perguntar ao nosso curador quanto tempo a gente vai ter aqui, o que você acha? Está previsto o retorno ao almoço 2h30, uns 7 a 8 minutos. No total? Bom, então, realmente... Não, agora, para terminar, né, o painel, uns 10 minutos. 10 minutos, então, para a gente terminar. Então, eu já passo aqui para o Cristóvão para a pergunta dele. Aproveitando enquanto o Roberto Franco está aqui, que eu gosto de provocar, eu sou sergipano baiano, eu gosto de provocar ele muito. Não, é que ninguém falou sobre um campo chamado trabalho, emprego, absorção da mão de obra. As curvas como é que estão? Por exemplo, as TVs abertas estão demitindo muito, as TVs abertas estão admitindo muito. Qual é a curva de quem mais absorve, não só mão de obra, como cria trabalho para pequenos empresários? Quem gostaria de responder? Aquele mapa, eu na hora acabei esquecendo, desculpa. Mas ali, a demonstração não era só de descentralização, mas era de empregabilidade, né, e de renda, né? Então, a descentralização não é só por origem da produção, mas também para permitir exatamente a empregabilidade em outras regiões. Então, é uma coisa importante, é o seguinte, quando a gente fala, a gente conversa muito, eu e a Luana, é o seguinte, as cotas, assim, ela chamou de obrigação legal, assim, mas a cota foi muito mais do que uma obrigação legal, ela foi indutora, né? Ela é indutora do conceito de produção independente, mas de permitir essa questão de propriedade, de circulação de obra, de geração, de gestão de ativos audiovisuais, com geração de receita a partir da obra audiovisual. Então, assim, é muita coisa que veio e não só uma obrigação legal, né? E aí a questão da empregabilidade passa também pela questão da produção independente. Representando um pouquinho o Roberto Franco, então, já que estou no segmento da TV aberta, as empresas fazem os ajustes necessários de acordo com a evolução dos tempos, e é natural que no ingresso de novos players as empresas têm que se adequar. Mas tem 2 dados importantes nessa discussão. Primeiro, ainda a TV aberta é a indústria que mais emprega. São mais de 800 mil profissionais no Brasil. Quando eu falo da cadeia de comunicação social como um todo, ela está... É variável, porque, ao mesmo tempo, é variável. Mas o principal, para mim, desse ponto, não é a discussão de absorver e demitir. É quem vai absorver o custo. Porque, vamos lá, a mão de obra da TV aberta ela é extremamente qualificada. Ela conta muito com o 3º nível de escolaridade, principalmente no campo jornalístico. Você tem os jornalistas. A questão é, quando você faz de produção de conteúdo, quando você entra, por exemplo, na discussão de fake news, tá? Você tem hoje Facebook e Google. Sabe quantos jornalistas eles empregam no Brasil? 0. Então, você tem uma proliferação de notícias, mas o único segmento que ainda aposta no jornalismo profissional é o segmento da TV aberta, em parte também o segmento da TV por assinatura, e isso é um problema. Esse é um problema muito sério, porque você tem uma discussão, principalmente não só no campo autoral, de produção de conteúdo, de entretenimento,
né? Mas você tem uma discussão jornalística muito pesada, porque esse campo é muito sério, porque você passa a absorver informação que não é necessariamente processada e tratada por jornalista. Esse, sim, é um cenário muito grave. Eu só queria complementar. Aqui, eu tenho uma pergunta aqui, Marcos Lima, da Globosat. Não é exclusividade do jornalista, porque você... Obrigado. Isso não é exclusividade dos jornalistas. Toda a cadeia produtiva ela é impactada dessa forma. Os editores de imagem, os câmeras, todo esse pessoal, hoje, com a evolução tecnológica, que facilitou, obviamente, facilitou para todo mundo. Antigamente, você tinha essa sala aqui, você tinha 2 ilhas de edição. Hoje em dia, você faz quantas? 10, 20, né? Com um computador e olhe lá. Você parecia um polvo editando. Operava áudio, vídeo, fazia tudo dentro da tua mesa de edição, da tua bancada, com BVE, com aquela coisa toda. E aí, hoje, uma pessoa faz tudo. E essa pessoa que em casa tem um computador, tem uma câmeretinha lá, mais ou menos, já se acha o editor, já se acha o operador de câmera, praticamente um Coppola, né? Então, ele sai dali achando que é... E aí, vai para um espaço onde é democrático, tá? Onde é democrático, não tem uma regulamentação envolvendo isso. Os sindicatos de radialistas, os sindicatos de jornalistas não têm penetração nisso para controlar isso. Aí é 0 de jornalista, 0 de editor, e toda essa mão de obra qualificada, que um dia pode sair da televisão aberta, seja porque a evolução tecnológica levou a isso, seja porque a crise no país está levando a que as empresas se enxuguem, fazer mais com menos, tá? E isso vai ser absorvido aonde? Vai ser absorvido na TV fechada, na TV por assinatura? Tá, TV assinatura a gente ainda tem isso. Eu trabalho na Globosat e eu sei que a gente ainda tem essa preocupação, tá? Mas o resto da mão de obra, aquele que presta serviço para a gente, que vai fazer uma produção lá, uma produtorazinha que coloca no pitching, coloca um material lá e ele ganha o direito de fazer 11 episódios, ganha um dinheirinho lá. Quem é que está lá atrás dessa produção toda? Tem jornalista? Duvido muito. Tem radialista, o editor, tudo mais. Mas, no final das contas, está estourando aonde? Aqui, nas nossas empresas, está mostrando lá um conteúdo de uma qualidade duvidosa, muitas vezes. Tá? Sim, temos uma participação aqui do Roberto Franco. Rapidinho, eu concordo com comentários que foram feitos. E Cristóvão, a gente provocou o pessoal de manhã, e eu falei, na minha fala, que se as pessoas não se reinventarem, não vão ter espaço, né? A tecnologia chegou no Estado muito mais à frente. Aliás, aperfeiçoamento tecnológico, inovações tecnológicas, a gente não vê assim no horizonte, não consegue nem interpretar o que virá aí. Mas tem até um vídeo do Garrett Futurist, que está circulando na internet, em que é muito bonito o vídeo, e a conclusão é o seguinte: onde é que a gente tem espaço para aperfeiçoar agora muito? No ser humano, no profissional. Lembrando, se a gente diferir arte de tecnologia, todas as duas são áreas do conhecimento. Uma na beira da inovação, na beira do talento, na beira da intuição, o que permite que ela só seja transmitida de um mestre para um discípulo. E a outra, o conhecimento sistematizado e repetido, padronizado, capaz de ser transmitido em sala de aula. A era industrial padronizou a arte e tornou tecnologia. Antes disso, um sapateiro era um artesão, ele tinha a arte de fazer sapato. Um construtor era um artista que sabia fazer coisa. O que aconteceu com a televisão? Nós começamos como artistas. Um cameraman, um operador de VT, um caboman, era um artista que sabia o que estava fazendo, empregava a sua arte para fazer. Nós conseguimos padronizar, nós conseguimos fazer algo de mercado, virar commodity, 30 segundos, merchandising, etc. A tecnologia quebrou todas as barreiras. Ou nós voltamos a ser artistas, retornamos a essa história, e
passamos a ter algo autoral que nos diferencia ou nós vamos ser substituídos por inteligência artificial e máquinas. Há um estudo que, em 2030, mais de 30 mil funções haverão desaparecido no mundo, né? Recepcionista de hotel, piloto de avião, piloto, motorista de táxi. Televisão não vai ser diferente. Então, hoje a gente se reinventa e a gente passa a ser mais autoral. E aí, Luana, que é o cuidado que eu acho que a Ancine tem que ter. É importante, sim, o Estado, a sociedade, discutirem o uso da tecnologia. Eu disse de manhã, tecnologia é inexorável. O uso dela e a forma como ela é usada, não. Mas fazer de forma que proteja tanto a capacidade de inovar, tanto a capacidade de prover livremente negócios, não ser restritivo, mas, ao mesmo tempo, defender o bom uso e o atendimento das necessidades e quem presta essa tecnologia. Agora, só fazer uma pergunta, que eu fui provocado pelo Cristóvão. Na sua fala, você fala muito em geração, mas você mostra dados de faixa etária. E tem uma diferença grande nisso, porque é uma discussão que se tem, que se produziu muito material caracterizando os milênios, geração Y, geração Z. E o que se vê hoje nos estudos é que tem muito mais um comportamento associado à idade. Por exemplo, a audiência nos jovens é menor do que nos adultos, ponto. Isso ocorre eternamente. Se pegar a história da evolução da audiência de televisão, de 30% a 40% da audiência nos jovens é menor do que nos adultos. Há um comportamento. Agora, aonde nós estávamos quando a gente era jovem? Na rua. Na rua era impossível ver TV. Hoje você vê no celular. Aí o pessoal diz, aumentou o consumo de celular. Não, ele passou a existir. E o que mostra as pesquisas recentes, Thinkbox, do Barbie, na Inglaterra, o David Brennan, o que mostra nos Estados Unidos, nas pesquisas do COSCOR, é que o consumo parece estar muito mais relacionado à faixa etária e à complementaridade do que à faixa geracional e substituição. Eu queria saber se a Ancine está olhando isso, está enxergando isso, e está entendendo esses movimentos e vendo que existe realmente oportunidade de convergência e complementaridade maior do que as ameaças. E eu acho que você tocou num ponto muito bom também, como o Oscar, o Cristiano e o Brito, da assimetria regulatória, e se vê muito mais em ver as coisas pela demanda que ela atende, não pela plataforma que ela atende. O SEAC é uma tentativa disso, mas que ainda a gente fica muito preso à plataforma. Então, essas duas perguntas que eu passaria, que eu gostaria de direcionar a você. Então, você falou, né, da questão que os jovens, eles, de fato, né, têm menos tempo, assistem menos, estão menos ligados à TV tradicional do que... e, por isso, até por conta disso, eles estão mais associados ao consumo de streaming, né? É diferente no cinema, por exemplo, né? O que a gente tem no cinema, os jovens adultos são os maiores consumidores de cinema, né? Em questão, se você for olhar para a audiência. Então, não necessariamente a gente percebe uma relação direta em relação à idade. O que a gente percebe hoje, com essa nova geração, né? Que já foi falada aqui, eles... De fato, existe uma nova percepção do mundo, da realidade. O consumo rápido, né, de médias metragens e curtas metragens, que, como a gente classifica dentro da Ancine, é muito maior entre jovens, entre a última geração, do que entre as gerações anteriores. E aí vai de encontro naquilo que você disse, né? As gerações, né, as maiores, né, gerações, de Y para cima, elas têm um consumo de longa-metragens maior do que as gerações mais jovens, que a atenção deles é para pequenos vídeos, né? Para curtas e média-metragens. E esse consumo, inevitavelmente, acaba se deslocando para as plataformas de streaming. É isso que a gente está verificando em todas as pesquisas que a gente tem feito. Infelizmente, nós estamos com o tempo muito tarde, né? É uma pena, porque seria ótimo a gente aproveitar mais o conhecimento de vocês, mas eu acho que vai ter também a oportunidade, se
posteriormente alguém quiser fazer alguma perguntinha para vocês na saída, agora na hora do almoço, né? Então, eu agradeço muito aos participantes, foi ótimo, realmente, muito bacana esse painel. E vamos, então, agora parar para o almoço.